You raise me up to more than I can be. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui juntos a louvarmos e agradecermos o nome santo do Senhor e falarmos da grande bênção da salvação e dizermos à humanidade que Jesus, ele venceu a morte na cruz do Calvário e hoje nós estamos de posse de vitória porque a morte foi vencida e Jesus deu dado de vitória. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito e hoje nós estamos agradecidos a Deus por tão grande sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, nos concedendo salvação a todos que têm recebido o Evangelho Jesus Cristo como seu Salvador. Glória seja dada ao nome do Senhor. Hoje pregamos o Evangelho é simples, o Evangelho não tem teologia, o Evangelho não tem giro, o Evangelho só tem a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem o poder de penetrar até a divisão da alma e do Espírito, tem o poder de chegar nas juntas e medulas e ser apta para decidir os pensamentos e intenções do nosso coração. Então nós estamos felizes e alegres porque Jesus está aqui presente neste lugar, porque ele diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. O Espírito Santo de Deus, ele faz esse milagre acontecer em nossas vidas e nós percebemos a presença do Santo Espírito de Deus em nossas vidas quando ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e nós podemos sentir a sua presença. O apóstolo Paulo, quando se expressava as cartas, ele falava que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus, e por ele ser templo e morada do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus faz habitação em nós e nós podemos perceber a sua presença quando assim andamos em comunhão com Deus, a recebermos Jesus Cristo como nosso Salvador. E assim ele faz esse milagre acontecer sobrenatural de Deus em nossas vidas, a presença do seu Santo Espírito. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas vamos orar ao Senhor e pedir a Ele que nos ajude para que assim nós possamos proceder com a palavra de Deus, falarmos, conversarmos com vocês. Não é bem uma pregação, não é como se as pessoas costumam intitular as mensagens do Evangelho. Não, é uma conversa entre amigos, é uma conversa entre você e eu a respeito de Jesus Cristo, porque ele falava, ele conversava com as pessoas até hoje. Jesus fala aos nossos corações e nós temos percebido essa mudança em nossas vidas quando a palavra de Deus penetra a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração. Antecedendo a nós alguns irmãos que falavam sobre o filho pródigo que perdeu a sua parte da herança e foi para o mundo e disse: Pai, dá-me o que me pertence, e foi ganhar o mundo e experimentar novas experiências neste mundo de pecado e ter prazer em pecar. Ele foi experimentar tudo isso. E depois, quando acabou todo o seu dinheiro, os amigos desapareceram. Não ficou um para contar a história. Essa foi a mensagem que antecedeu a nós, do filho pródigo. E esse jovem, depois que gastou tudo que tinha, nos prazeres deste mundo, acabou o seu dinheiro. E ele foi procurar trabalho, e quando chegou lá, tinha uma pessoa que fazia um trabalho com os porcos. E ele dizia: eu quero trabalhar nessa atividade.
Eu quero oportunidade para trabalhar cuidando de porcos. Eu desejava comer as bolotas que eram jogadas aos porcos. E chegou uma situação triste, angustiante, ao ponto dele dizer: pai, dizendo no seu coração, na casa do meu pai há abundância, e eu estou aqui padecendo necessidade. Eu vou ter com meu pai, vou dizer a ele: pai, pequei contra o céu perante ti, recebe-me, pai, como dos teus jornaleiros, como dos teus trabalhadores, pai, recebe-me, pai. E ele foi de volta à casa do seu pai. Quando o seu pai avista ele de longe, o pai, aquela alegria no coração: meu filho está voltando, meu filho está voltando do mundo, meu filho está reconhecendo a sua vida de pecado, a sua vida de angústia, né, neste mundo. E ele volta para a casa do pai, e o pai recebe ele de braços abertos. Abraça seu filho naquela situação, queridos. E quem pode imaginar a situação daquele jovem, né? Num estado triste, com certeza estava ali com as vestimentas e bem, né, deplorável. E quando chega diante do seu pai recebe com alegria e faz uma festa. Não é assim no céu, quando alguém volta para casa, para a presença de Deus, para os braços de Deus, quando alguém volta para os braços de Jesus Cristo, há uma festa no céu. Os anjos fazem festas. Há um filho que estava perdido voltou para a casa do pai. É assim também, querido, com as nossas vidas. Quando nós voltamos para a casa de Deus, para a casa do Pai, quando nós voltamos para a presença de Deus, a igreja do Senhor está espalhada em todo o mundo, em todo o continente americano, né, sul-americano. Então a igreja do Senhor são todos que têm recebido Jesus Cristo como seu Salvador, independente de placa, de igreja, de denominação. A igreja do Senhor são as pessoas que têm confessado Jesus Cristo como seu Salvador aqui na terra. Então as pessoas aqui declaram a sua salvação diante dos homens e diante de Deus: eu aceitei Jesus Cristo, eu quero andar com Ele em comunhão. Então a igreja do Senhor são todos que têm esse compromisso com Deus, independente de placa, de religião, de denominação. Que muitas vezes nós nos identificamos com a placa de uma denominação. Olha, seja dada o nome do Senhor, não costumo perguntar qual a denominação, qual a igreja da qual o irmão faz parte. Não costumo perguntar. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque a nossa identificação é com Jesus Cristo, a nossa salvação individual, não coletiva. Porque muitas vezes as pessoas pensam por fazer parte de um grupo de religião: eu sou salvo. Mas quando na verdade você é salvo porque você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Essa parte da religião, você busca a Deus. Como você vai servir e adorar Ele? Então há muita confusão a esse respeito. Quando alguém fala de igreja e templo, de adoração em templo, é um local onde as pessoas se reúnem. Mas a igreja do Senhor, queridos, somos nós. A igreja do Senhor somos nós que temos aceitado a palavra de Deus em nossos corações, que temos caminhado com Ele aqui na terra, dizendo a este mundo: existe um céu, existe a glória, existe Jesus Cristo, existe um Pai Criador, na qual Ele foi preparar lugar para que nós também habitássemos com Ele. Existe um Criador aqui na terra, e você vai confessar isso diante dos homens e diante de Deus: eu tenho um Pai, eu tenho um Pai que cuida de mim, eu tenho um Pai que olha por mim. E esse Pai, queridos, é o nosso Deus Criador, que tudo fez com amor, que tudo fez para que nós tivéssemos alegria aqui na terra, não andássemos em depressão, em tristeza e angústia, como nós temos visto no semblante das pessoas, amarguradas com este mundo de pecado. Mas quando alguém se encontra com Jesus Cristo, o seu semblante muda, a sua feição muda, ele começa
ser enxergado por todos com o semblante de Cristo. E as pessoas começam a dizer: ali existe um homem de Deus, ali existe uma mulher de Deus, ali existe uma jovem de Deus. Até os bandidos imaginais reconhecem isso. Quando está diante de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, ele fica perplexo. Meu Deus, eu estou diante de alguém que glorifica a Deus. Até os marginais reconhecem isso. Até os bandidos mais perigosos aqui da terra reconhecem isso. Quando alguém está na presença de Deus, ele muda. Até o ambiente onde ele vive é uma luz que passa a brilhar naquele lugar. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, onde você conviver com as pessoas, você vai ser uma luz que vai brilhar naquele local, naquele lugar. As pessoas vão ver aquela luz brilhar, a luz de Deus brilhar em nossas vidas. Olha, seja dada o nome do Senhor. Mas é assim, vamos orar ao Senhor, pedir Ele que nos ajude, para que assim possamos fazer a sua obra aqui na terra, nesse ministério no qual nós estamos empenhados, né, de fazer a obra de Deus. Qualquer um de nós pode fazer a obra de Deus. Não temos que nos envergonharmos de fazermos a obra de Deus, não, de forma nenhuma, porque a coisa mais natural do mundo é se pegar o Evangelho. Não fala aqui nada de forma diferente da qual você possa entender. Muitas vezes as pessoas veem muitas pregações nas igrejas e cada um tem um estilo de pregação diferente. Um é pentecostal, a outra é tradicional. Não, queridos, nós só falamos do Evangelho. Nós só falamos de uma forma simples, que as pessoas possam entender palavra por palavra. E que adianta eu chegar aqui e falar uma língua estranha e você não entender nada do que eu estou falando? Não é isso? Então, glória seja dada ao nome do Senhor. Evangelho é simples, mas é assim. Vamos orar ao Senhor, pedir Ele que nos ajude, para que assim nós possamos glorificar o Senhor e dizer que Ele é grande aqui na terra, e que Ele salva, cura e liberta. Esse é o nosso Deus, nosso Pai querido e amado. Nós te agradecemos, Senhor, por mais esses momentos que nós iremos passar na Tua presença. Nos ajuda. Ajuda também os irmãos que nos antecederam. Muitas vezes eles pegam na linguagem da igreja, e nós reconhecemos que a necessidade de nós falarmos também do Evangelho, da forma que a igreja pega o Evangelho. E nós também temos, Senhor, uma linha de pregação, na qual nós também sabemos da importância do pecado, da condenação do pecado. E nós não podemos brincar com isso, porque quando alguém chega no inferno, a primeira pergunta que ele vai fazer: mas ninguém pregou para mim que isso que eu faço aqui na terra é pecado. Então aquele sangue não vai sobrecair sobre mim, Senhor, porque eu tenho anunciado e tenho falado da condenação, das práticas do pecado aqui na terra. Não que as pessoas fiquem iradas, mas é necessário que você fique irado, para que depois essa ira no seu coração possa fazer uma mudança na sua vida. E você reconhecer que o que você faz, Deus condena na sua vida. Mas faz esse milagre, Senhor, nas vidas aqui desse terminal. Glória seja dada em nome do Senhor, salvando, curando, libertando vidas, meu Deus. E nós sabemos que o milagre é a coisa mais simples do mundo, Senhor. E muitas vezes nós complicamos as nossas vidas, colocamos muitas dificuldades, muitos impossíveis. Quando tu diz na tua palavra que tu és o Deus do impossível, não tem nada impossível que tu não possa fazer. O milagre é a coisa mais simples do mundo. Então nós temos que aprender contigo, Jesus, quando tu estavas ali em Jerusalém, naquela cidade da Judéia, pregando o Evangelho, e as pessoas que se aproximavam de ti recebiam milagre nas suas vidas, e todos eram curados. Não ficava um ali que não recebesse o milagre de Deus nas suas vidas. Meu Deus, faz esse milagre. E nós pedimos e estabelecemos por tudo em nome de Jesus, amém. Olha, seja dada o nome do Senhor. Mas tem uma palavra que o Senhor nos fez meditar, que fala de uma passagem da Bíblia que fala aos nossos corações. Do mancebo de qualidade,
Isso se encontra em Marcos capítulo 10. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: porque me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhes disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, não é difícil. Quão difícil é para que os confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém lá que tenha deixado casa, ou irmãos, ou mãe, ou pai, ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, e já neste tempo em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Essa passagem que nos reporta nas nossas vidas, porque Jesus nos chama, nos convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que vos aliviarei. Reporta a nós, as nossas vidas, o nosso ser, a nossa personalidade, e chama a atenção da nossas vidas, do compromisso que nós temos na obra de Deus, de servirmos a Deus, de adorarmos a Deus. Reporta essa passagem a nossas vidas, a nossa integridade, não só o mais importante, espiritual, para nós, como andarmos, caminharmos aqui na terra, diante deste mundo de tantos oferecimentos. Mas ali essa palavra nos reporta a nossa vida diante de Deus, uma comunhão com Deus real, uma atitude de alguém que serve a Deus, uma pessoa que tem uma qualidade espiritual na presença de Deus e procura agradar a Deus. E há aquele desejo na sua alma de servir a Deus, aquela chama no seu coração começa a acender: eu preciso falar do amor de Jesus Cristo. As almas estão perecendo, as almas necessitam ouvir falar de Jesus Cristo, e essa chama, esse fogo que arde em nosso coração, brota de dentro de nossa alma, e começamos a entender a real missão de alguém que serve a Deus aqui na terra, aquele desejo, aquele fogo que acende nossa alma, no nosso coração. E Jesus chama a atenção a respeito dessa qualidade espiritual em nossas vidas, porque Pedro começou a fazer a pergunta crucial em nossas vidas: mas Senhor, eu deixei tudo,
para te servir. Eu deixei tudo para te servir, Jesus. Deixei tudo. Não me resta nada, Senhor, para te servir. Eu deixei tudo, Senhor, porque este jovem, mancebo em qualidade, a primeira pergunta que ele fez a Jesus Cristo: Senhor, o que é que eu preciso para ganhar a vida eterna? E Jesus respondeu a ele: tu obedeces à lei, tu obedeces aos mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Você tem feito tudo isso? Veja a resposta. Ele, porém, respondeu e disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus olhando para ele, o amou. E Jesus olhando para ele, o amou. O amou, que ele lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus, e vem, segue-me. E essa resposta de Jesus Cristo, muitas vezes, queridos, nos deixa constrangido. Dá tudo aos pobres, vender tudo e dá aos pobres, e vem, segue-me. Lógico que naquela época os apóstolos tinham atividade secular. Eles trabalhavam na pescaria, e Pedro é um exímio pescador de peixes. Mas Jesus chama ele e diz: olha, Pedro, eu vou te fazer pescador de homens. Pescador de homens. E quando Pedro diz: Senhor, eu deixei tudo para te seguir, porque a responsabilidade de caminhar com Jesus naquele momento, queridos, que Jesus estava ali ministrando a salvação, é necessário que houvesse acompanhamento dos discípulos, porque eles estavam aprendendo cada palavra de Jesus Cristo. Cada expressão, cada milagre que acontecia ali naquela Judéia, em Jerusalém, as pessoas observavam, os discípulos de Jesus acompanhavam para aprender com ele, porque mais tarde, mais na frente, eles seriam os instrumentos nas mãos de Deus para proclamar o Evangelho, como assim foi. Como assim aconteceu na vida de cada um dos discípulos que seguiam a Jesus Cristo. E o Pedro diz assim, e Pedro respondeu, Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém aqui tenha deixado casa, ou irmãos, ou mãe, ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto neste tempo, e neste tempo em casas, irmãos, porque ele diz isso. Jesus fala em abandonar a família? Não, queridos. Ele não fala em abandonar a família, mas ele fala, queridos, que muitas vezes as pessoas têm um amor mais pela família do que por Jesus Cristo, e muitas vezes as pessoas se apegam tanto à família que se apegam à sua religiosidade. Religião da minha família é oficial, religião da minha família me leva, me dá convicção de chegar no céu, religião da minha família me justifica aqui na terra. E vem Jesus falar do Evangelho para essa família, dizer que existe sim a esperança de salvação através dele, unicamente dele. Jesus Cristo é o Salvador. Aí vem falar não de religião, mas vem falar dele como Salvador. E muitas vezes Jesus fala aqui: olha, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, pelo amor de mim, do Evangelho. Por quê, queridos? Ele fala e dá uma lista aqui da família: irmãos, irmãs, mãe, pai, os campos, os filhos. E não é assim muitas vezes. É isso que nós temos percebido na vida do homem aqui na terra. Dá mais importância a essas coisas aqui que eu estou listando que Jesus falou. Mas quando Jesus fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, é porque nosso coração, em primeiro lugar, tem que estar
está, queridos, em Deus. O nosso coração tem que estar em Jesus Cristo em primeiro lugar, porque é assim que Deus trabalha em nossas vidas, quando nós amamos a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, como diz a palavra de Deus. Aí começa a operar o milagre de salvação. Quantos homens de Deus e mulheres de Deus já partiram aqui na terra em fazer a obra de Deus, porque viajaram com a missão de pregar o evangelho, chegavam em cidades, em tribos, e chegavam ali, eram mortos, e as suas famílias. Como é que fica a situação da família que ficou em casa, ou que ficou ali afastado um pouco das atividades daquele homem, daquela missão na qual ele tinha aqui na terra de proclamar o evangelho? Mas eles vieram a perder a sua vida. A sua vida foi ceifada por pregar o evangelho. E mesmo assim, queridos, apesar de acontecer tudo isso, o sangue, queridos, que desce ali à terra, ele não volta vazio. Não volta vazio. Existe ali. Aquele sangue vai frutificar. E aquelas almas que fizeram mal contra aquela pessoa, na qual eles desejaram fazer o mal,